Olá, meu querido, seja bem-vindo ao canal Amigo de Deus, um espaço voltado para o crescimento através das Escrituras Bíblicas. Hoje eu quero falar ao seu coração sobre 4 manifestações do mundo espiritual que trabalham de forma contrária à colheita, às bênçãos que Deus tem para você. A Bíblia manifesta para nós, através do livro de Joel, gafanhotos, que representam pragas espirituais que trabalham para roubar a sua colheita, a colheita que Deus tem para você. Há o gafanhoto migrador, cortador, devorador e destruidor, e sobre cada um deles eu quero falar um pouco ao seu coração, o que eles são e como fazer para se livrar desta praga. O primeiro gafanhoto que eu quero tratar com você hoje é o gafanhoto migrador. A Bíblia fala no livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 9, sobre o momento que Jesus ele se encontra com um homem chamado Gadareno, possesso de milhares de demônios. E a Bíblia afirma que quando Jesus repreende aqueles demônios, os demônios ao saírem pedem autorização para que eles entrassem em porcos que estavam ali. É importante nós frisarmos que Gadara era um lugar de Israel, e em Israel é proibido até hoje, é proibido a criação de porcos. O porco em Israel ele é considerado um animal imundo. Aqueles que criavam porcos, a Bíblia mostra nesse texto, eles estavam criando próximo a um grande abismo, em um lugar afastado, porque eles estavam trabalhando em algo ilegal. O gafanhoto migrador é aquele que nos visita quando nós estamos na ilegalidade. Ele migrou da vida daquele homem, do gadareno, para os porcos, e os porcos caem daquele penhasco e todos eles morrem no mar. Todo o trabalho daqueles homens é destruído naquele dia. Muitas pessoas têm sido roubadas porque, embora tementes a Deus, insistem em se envolver em coisas ilegais. Entenda a ilegalidade como tudo aquilo que infringe não só a lei de Deus, mas que eu estou tratando da ilegalidade em relação à lei dos homens. A Bíblia declara: faça tudo reto diante de Deus. Faça tudo reto diante dos homens. Pessoas que não conseguem prosperar porque estão constantemente envolvidas com pirataria. CDs piratas, DVDs piratas, videogames piratas. E eu sei que talvez muitos digam: pastor, mas se não for pirata, eu não consigo assistir aquele filme. Se não for pirata, eu não consigo jogar aquele jogo. Mas, querido, se você não tem um recurso para desfrutar disso de forma legal, isso não é de Deus para a sua vida. Se eu não tenho dinheiro para comprar um carro, eu não posso roubar um carro, porque eu não tenho recurso para comprar aquele carro. Quando Davi ele começa a trafegar na ilegalidade, e ele comete o adultério, ele comete o assassinato, o profeta, ele vem confrontar Davi na sua ilegalidade. São dias que Deus ele precisa nos confrontar de forma pessoal. Porque é muito bonito, é muito romântico nós declararmos: eu sou pecador mesmo. Todos nós somos pecadores. Mas se eu te chamo de ladrão, você se ofende. Se eu te chamo de adúltero, você se ofende. Porque nós não estamos habituados a sermos confrontados na nossa ilegalidade. Pecado tem nome. Limpe a sua vida hoje, feche a porta da ilegalidade que tem trazido prejuízo financeiro, que tem trazido prejuízos para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida profissional. Feche a porta hoje no mundo espiritual, porque maldição sem causa não encontra pouso. Quando você fecha a porta da ilegalidade, você cria uma autoridade sobre a sua vida para repreender esse mal que migra constantemente de ilegalidade para ilegalidade, vai trabalhando em diversas áreas da nossa vida, até que essa maldição seja fechada. O segundo gafanhoto que ataca as nossas colheitas e as bênçãos de Deus para nós é o gafanhoto cortador. Lucas capítulo 15, versículo 11, conta a história do filho pródigo que sai da casa do seu pai, pega a sua herança antecipada, e pouco a pouco ele vai tendo os seus recursos, o quê? Cortados. A Bíblia declara que ele foi gastando de forma irresponsável, os seus recursos foram sendo cortados, até que ele fica sem absolutamente nada. E ele deseja se alimentar
tomar comida suja, da comida que os próprios porcos estavam comendo. Isso acontece, essa maldição começa a cortar os recursos, as nossas colheitas e as bênçãos de Deus sobre nós, todas as vezes que nós saímos debaixo das nossas autoridades. Quando nós abandonamos aqueles que Deus colocou sobre as nossas vidas, quando o filho pródigo ele sai debaixo da autoridade do seu pai, ele começa a ter os seus recursos cortados constantemente. Pessoas que são infiéis aos seus líderes, infiéis aos seus pastores, infiéis àqueles que te ganharam para Jesus. É o propósito de Deus que toda autoridade que está sobre a sua vida, como declara no livro de Romanos, que essas autoridades, todas elas foram constituídas por Deus. Cada líder que você tem, cada pastor, cada chefe, cada pessoa que Deus coloca sobre a sua vida, cumpre um propósito de algo que Deus ele deseja te ensinar. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 36, quando Jesus ele se confronta com uma geração religiosa e cheia de pecado, o atestado que Jesus traz em relação a essas pessoas para os discípulos é: eles são ovelhas, eles são povo de Deus. O problema deles é que eles são ovelhas sem pastor. A falta de autoridade sobre as nossas vidas atrai maldição, atrai apostasia, atrai miséria, atrai crise. Seja fiel àqueles que Deus tem colocado sobre a sua vida. Terceiro, gafanhoto, que destrói as colheitas que Deus tem para nós, é o gafanhoto destruidor. No livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 8, a Bíblia conta a história de Abraão e do seu sobrinho Ló. E quando Abraão ele chega para Ló e declara: Ló, escolhe o caminho que você deseja prosseguir. Eu vou para um lado, você vai para o outro, os nossos rebanhos são muito grandes, Deus tem um propósito para mim, outro para você, segue a sua vida. E a Bíblia declara que Ló, ele olha as campinas bem regadas. E a Bíblia declara que aquelas campinas aos olhos dele parecia como o jardim de Deus. Parecia, não era o jardim de Deus, mas parecia. Ele vê aquela grama maravilhosa de um lado, ele olha para o outro lado e há um deserto muito grande. E Ló não tem dúvida. Ele pega Abraão, o seu tio que o enriqueceu, que o prosperou, que cuidou dele até então, ele declara: tio, eu vou para os pastos verdejantes, você vai para o deserto, boa sorte. O gafanhoto destruidor, ele age quando há ingratidão no nosso coração. Ele age quando há ingratidão no nosso coração. Não deixe que aquilo que você quer destrua aquilo que você tem hoje. Jesus declarou aos apóstolos que nós somos diferentes, por exemplo, das flores. Nós somos diferentes dos animais, nós somos diferentes do restante da criação de Deus. Por quê? Porque nós somos o único ser que Deus criou, que tem a capacidade de ser grato, de usufruir, de desfrutar e de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. A palavra de Deus declara tudo que Deus fez é bom, desde que recebido com ação de graças. A ingratidão atrai destruição sobre a sua vida, assim como foi com Ló, que se desligou de Abraão, rico, próspero, com a sua família estruturada, e pouco tempo depois, tudo que ele tinha foi completamente destruído. Tudo que ele tinha foi destruído, e na fuga de Sodoma e Gomorra, Ló ainda perde a sua esposa. Ele foge para uma caverna, onde ele é ludibriado, enganado pelas suas filhas, ele se relaciona sexualmente com as suas filhas, ele se torna pai dos seus próprios netos. A sua vida, o propósito de Deus para a vida dele foi completamente destruído. Por quê? Porque nasceu uma semente de ingratidão no coração dele. E o último gafanhoto que precisa ser repreendido das nossas vidas é o gafanhoto devorador. Malaquias capítulo 3, versículo 10, ele declara: tragam todos os dízimos para a casa do Senhor. Todos os dízimos. Eu quero que você atente nisso. Eu sei que é um versículo muito conhecido, mas a Bíblia declara: traga todos os dízimos para a casa do Senhor, e por causa de vós repreenderei o devorador.
Esquece um pouco o conceito que você tem em relação a esse texto, simplesmente do dízimo, e atente para o que realmente a Escritura diz nos detalhes. Traga todos os dízimos para a casa do Senhor. E por causa de vós, perceba que é um texto que está inteiro no plural. Não é o dízimo que repreende o devorador, são os dízimos. Deus declara por causa de vós da concordância. A concordância com os princípios bíblicos. A concordância, ela repreende o devorador. Jesus Cristo fez uma oração por mim e por você, apenas uma. Onde ele orou dizendo, Pai, eu não oro apenas por estes, João 17:20, mas eu oro também por aqueles que estão por vir. Eu oro para que eles sejam um. Quando todos os dízimos são depositados na casa do Senhor a favor de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós cumprimos essa determinação de Cristo de nós sermos um, Jesus ele declara que a favor, a graça, a resposta de Deus para nós. Observe que no livro de Atos, quando o Espírito Santo ele é derramado sobre a igreja, a Bíblia diz, todos estavam juntos no mesmo lugar, concordemente, em concordância. Lucas capítulo 15 tem um capítulo inteiro sobre isso, dizendo que se uma ovelha se perde, existem 99 sãs e salvas, mas se uma se perde, nós devemos ir atrás daquela, e a alegria do pastor, ela está no todo. Quando uma dracma é perdida, ela precisa ser restituída, e nós procuramos ela com diligência. Quando o filho pródigo ele sai, a festa ela só acontece quando ele volta, e aquela família ela é completa. É fundamental que nós tenhamos esse princípio. Um princípio de nós sermos íntegros. O que é algo íntegro? Algo íntegro é algo completo. Olha que interessante, no livro de Atos houve um mover onde muitas pessoas traziam tudo que tinham a mais, tudo que tinham de sobra para a casa do Senhor. A Bíblia declara que Barnabé, ele vende um terreno e ele traz para a casa do Senhor. Mas no texto seguinte, Ananias e Safira vendem também um terreno, mas traem apenas uma parte. Trazem ali metade de um terreno. E Deus os sentencia à morte. É um texto muito forte. Por quê? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Quando nós participamos da obra do Senhor, nós devemos estar por completo. O que Pedro declara para Ananias era, Ananias, o terreno não era seu. Enquanto estava em seu poder, não era tudo seu. Mas agora você vem para a igreja, você vem para o corpo de Cristo. E você vem fazer as coisas pela metade. Quando existe concordância, unidade em nosso meio, o devorador, essa maldição, ela é repreendida das nossas vidas. Guarde essa palavra no seu coração, querido. Maldição sem causa não encontra pouso. Feche todas as brechas, repreenda todo o mal, que no mundo espiritual você seja santo e perfeito, como o seu Pai é santo, como o seu Pai é perfeito. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, propague o Evangelho do Reino até os confins da terra e seja você também um amigo de Deus. Deus te abençoe. Todas as terças e quintas um conteúdo novo para que nós possamos crescer através das Escrituras. Deus te abençoe.